Pai Santo, Pai querido, Pai amado, aqui está a minha vida novamente, diante do teu povo, Jesus. Como disse o louvor mais cedo, que eu diminua, para que o Senhor cresça em nossas vidas. Te peço perdão, Jesus, se fiz algo que entristeceu o teu coração, até a hora que é agora. Eu te peço perdão, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que neste momento o Senhor ache graça em mim e me ajude a passar essa palavra, Jesus, da mesma forma que o Senhor trouxe ao meu coração, para o que teu povo que aqui está, Jesus, ouça essa palavra, compreenda esta palavra e viva esta palavra. Eu te agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui neste altar. Te agradeço pela tua fidelidade em minha vida. Te agradeço porque o Senhor me escolheu e até hoje o Senhor tem me sustentado. Então a tua serva está aqui, Jesus. Fala através de mim para o teu povo, Senhor, que veio a esta casa de oração, não ouvir Rosângela, mas ouvir a tua voz. Vieram buscar providências, resposta, vieram buscar a tua presença, Senhor. Por isso, fala conosco, em nome do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. E a igreja diz: louvado seja o nome do Senhor. Quando essa palavra veio em minha vida, eu disse: Senhor, eu estou vivendo essa palavra, igreja. É uma palavra que é muito forte. E todos os servos de Deus, fiel a Deus, se esforçam o máximo para estar depositando no Senhor a confiança que Ele depositou em nós. Amém, igreja? A palavra de hoje se encontra no livro de Jeremias 26. Como foi dito aqui, ano de arrependimento, falando sobre salvação. E Jeremias, no tempo de nós, hoje aqui, no nosso século, traz uma palavra para a nossa vida, para lembrar as promessas de Deus, para exortar a nossa vida. Uma ameaça, mas uma ameaça de amor, que nós vamos compreender. E uma ameaça, sim, onde chama o teu povo, que Ele ama, para o arrependimento. Porque é através do arrependimento que nós teremos salvação. A palavra que diz em Jeremias, hoje em nossa vida, no 26, inicia: no início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor: coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu lhe ordenar. Não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e a cada um converta a sua má conduta, seu mau caminho. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraças que estou planejando contra o mal que eles têm praticado. Diga-lhes: assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem, nem seguirem a minha lei que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras do meu servo, os profetas, os quais tenho enviado a vocês, vez por vez,
embora vocês não os tenham ouvido. Então farei deste templo o que fiz com o santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Nós vamos dividir aqui para a gente compreender a fidelidade na vida de um servo fiel. Porque Jeremias, ele foi escolhido para trazer uma palavra difícil. Igreja, foi uma palavra dura para aquele povo. Igreja, não foi para os ímpios, não. Foi, como se diz hoje, para os crentes. Sabe por quê? Porque ali era o templo do Senhor. Hoje nós damos nome de reunião de pessoas, igrejas, assembleia, seja o nome que a gente dê. Deus escolheu Jeremias, como hoje ele me escolheu, né? Como um dia vocês também já estiveram aqui neste altar, os pastores estão aqui, para trazer uma palavra. E muitas vezes essa palavra não é de amor. Muitas vezes essa palavra não é fé, encorajando a nossa fé. Então, quando eu disse a vocês que eu estou vivendo esta palavra, é verdade. E muitos que me conhecem sabem, porque andam comigo. Do dia 16 de setembro para cá, eu tenho vivido experiência com Deus tão fortes que eu nem consigo dormir. Muitas vezes. Sabe por quê, igreja? Porque uma pessoa, quando não tem um compromisso com vidas, de chorar para que uma pessoa seja feliz, de dizer, Deus, eis-me aqui, eu vou levar essa palavra porque essa pessoa precisa de cura. Essa pessoa precisa de libertação. Essa pessoa precisa que essas enfermidades que por uma porta entrou, por 7 vai sair. Eu quero ser essa pessoa. Mas eu creio, assim, dentro de mim, como veio também para mim algo que eu tive que ficar 1 mês e 8 dias, clamando a Deus e dizendo como isso vai acontecer. Eu creio que Jeremias também pode ter questionado a Deus. Porque ali existiam profetas. Era um povo que era de Deus. E nesse tempo aqui, quando os homens de Deus, eles profetizavam, e não era aquilo que eles queriam ouvir, eles prendiam, eles matavam. E creio no meu coração que Jeremias também falou, eu posso morrer, eu posso também ser preso. Mas aquele homem, como eu, como nós, ele escolheu obedecer a Deus. Ele escolheu ser fiel a Deus, porque Deus confiou a ele. Igreja, é algo tão sério na vida de um servo fiel de Deus. Em Salmos 25, no capítulo 25, no versículo 14, lá vai estar escrito que Deus, ele confia os seus segredos. Aí ele vai dizer para quem ele confia. Para os que o temem, para aqueles que têm confiança nele, que acreditam nele, que temem a ele. E ele vai se apresentar com toda a sua aliança. Então Deus, ele não escolheu como escolheu Jeremias. E eu parto do princípio quando eu coloco a minha vida, porque eu dou testemunho de mim. Lógico, o testemunho tem que ser nosso, não é verdade? Então, exatamente 1 mês e 8 dias, eu chorando, como é que vai ser isso? E chegou aquele encontro, como chegou esse encontro também do povo de Deus com Jeremias. E eu temi. Sabe por quê, igreja? Porque exatamente como a palavra, Jeremias conhecia esse povo, já sabia que ele podia morrer. Um povo que era idólatra, que buscava outros deuses, que eram perversos, que tinham mal conduta, que não respeitava. E eu também tinha uma experiência forte porque eu conhecia essa pessoa. E mais, no decorrer desta palavra, nós vamos compreender, sabe por quê? Porque muitos não dão crédito à palavra de Deus. Muitos, como disse aqui
o Senhor, não foi Jeremias o primeiro a falar com esse povo. Aqui a gente acabou de ver que ele disse, um por vez. Antes de nos acontecer alguma coisa, Deus nos chama a atenção. Deus nos alerta. Deus envia os seus profetas para falar. Porque disse aqui nessa palavra, que se eles se arrependessem, Deus ia retirar toda aquela desgraça, todo o mal que viria sobre aquele povo. Deus ia dizer o seguinte, vocês se arrependeram. E a partir de hoje, eu te perdoo. Vocês estão livres. Por isso temos que ser exatamente igual a Jeremias. Obediente ao Senhor, fiel, e não deixar essa presença sair em nossa vida, porque, irmãos, é um privilégio Deus te confiar alguma coisa. É um privilégio Deus olhar para você e dizer, eu preciso de você. Olha, Deus não precisa de ninguém, não é verdade? Mas sim, meus irmãos, Ele depositou na sua mão e Ele vai mandar você fazer. E nós temos opções de dizer sim ao Senhor ou não. Por isso, essa palavra está hoje na nossa vida para que a gente tenha uma reflexão. Algum dia, a igreja do Senhor, Deus já colocou algo na sua mão, onde você achou até que era difícil, que você não ia conseguir. Na minha já eu acabei de dizer, que eu falei a Deus. Mas o que é mais importante? É você obedecer a Deus, para que se cumpra um propósito na terra, não só na sua vida, mas na vida da pessoa que você está falando, do povo que você está falando, como aqui estava falando de um povo. Então, precisou sim de Jeremias, para que Jeremias tivesse coragem, não desistisse, fosse à frente e falasse exatamente o que Deus estava ordenando. Deus deu uma ordem a ele. E ali houve arrependimento. Nós vamos ver, sim, no decorrer dessa palavra, a força, a coragem, a determinação de Jeremias. Amém, igreja? Continuando no 7. Antes disso, igreja, eu quero falar aqui sobre algo importante que Deus colocou também no meu coração, né? No 6 diz assim, então farei deste templo o que fiz ao santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Olha, o santuário de Siló, né? E nós sabemos, né, que o santuário de Siló, Deus ele estava dentro desse santuário. Quando Deus disse que Ele não quer fazer com o seu povo hoje aquilo que Ele fez no templo de Siló, é não sair, a presença de Deus não sair, porque hoje nós somos estandarte, nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Antigamente não. Tinha um santuário onde as pessoas iam adorar a Deus, subiam e desciam para adorar a Deus, e Deus estava naquele lugar. Mas no dia que eles também fizeram as coisas que desagradaram a Deus, Deus se retirou daquele lugar. Então, vamos lá em Salmos 78, para a gente ver exatamente o que foi que aconteceu quando Deus nos diz isso. Salmo 78. No versículo 56, a palavra de Deus nos diz que, mas eles, o povo lá de Judá, puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Eles não obedeceram os seus estatutos, foram desleais, infiéis, como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os seus altares idólatras, com os ídolos que provocaram ciúmes. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel.
Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava homens. Deus estava ali, assim como está aqui, através do Espírito Santo, assim como estava naquele tempo que nós estamos falando de Jeremias. Por isso o alerta de Deus veio para aquele povo, porque eles estavam com má conduta, nessa mesma má conduta que aquele povo estavam. E o Senhor não está. E não, ele ama até o pecador, mas ele não ama o pecado. Nós sabemos que o Espírito Santo ele é sensível, né? E ele não vai habitar em lugares impuros. Então, ele deu um alerta através já de Jeremias, o que ia acontecer com aquele povo se ele não se arrependesse. Quem quer ficar aqui, igreja, sem a presença de Deus? Eu não quero. Sabe por quê? É na alegria e na dor que eu estou aqui, que eu levo a palavra de Deus, que me sustento todos os dias. Mas se não for essa presença gloriosa do nosso Deus, eu não estaria aqui. Creio que muitos de vocês também estaríamos em tristeza. E não é isso que Deus quer para nós. Então, voltando ao versículo 7, a palavra vai nos dizer, igreja, que tem aqueles que duvidam mesmo quando você leva uma palavra, quando você diz algo da parte de Deus, porque Deus ele não é mentiroso. Ele falou, Jeremias, talvez eles escutem você, talvez. Significa que muitos poderiam não estar escutando, muitos não se arrepender, mas a palavra é linda quando diz assim, os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar dessa palavra no templo do Senhor. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo prenderam e disseram, você certamente morrerá. Já pensou, igreja? Você levando a palavra de Deus, sabendo que realmente Deus falou com você, né? Foi algo que era uma verdade, e dizendo assim, mas eu estou aqui por amor. Primeiro que eu estou amor por vocês, primeiro porque eu estou amor pelo meu Deus, porque Ele me ordenou e eu tenho que obedecê-lo. Mas muitos duvidaram e disse, mas você morrerá. Porque você profetizou em nome do Senhor e afirma que este templo será como Siló e que esta cidade ficará arrasada e abandonada. E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram ao palácio real até o templo do Senhor e se assentaram para julgar. Pense, igreja do Senhor. Quando você fala a palavra de bênção, é assim, irmãos. O povo corre e pega a chave, e pega carro, e pega apartamento, e pega filho, e pega marido. Mas quando você traz uma palavra da parte de Deus, que é verdade, mas é algo de conserto, muitos dizem, não é para mim, não foi Deus que falou, mas aquele profeta tinha certeza que veio da parte de Deus, e ele estava na mão, e ele disse, eu primeiro sou fiel, meu Deus. No decorrer da palavra, vocês vão saber o que foi que esse servo de Deus disse. Vocês podem dizer o que for, mas eis-me aqui. O meu Deus me ordenou, e eu vou falar, e eu falo. E o que aconteceu? Começaram aquele zum, 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 que onde diz aqui, que um outro povo veio, os sacerdotes vieram, se ajuntaram com aqueles que já estavam e disseram, vai morrer. Julgaram, pense, julgaram o profeta. E como ficou o coração daquele homem naquela hora? Como fica o meu coração quando você sabe que existe algo que é verdade? Onde a gente viu e leu, no Salmo 25, que Deus diz, olha, meu segredo não é para qualquer um.
Ouviu, Ilanis? O meu segredo é para aqueles que me temem. E eu confio em você. Por isso eu enviarei. E cadê a fidelidade? Foi assim. E teve uma influência maligna. Porque esse povo que estava aqui já se passou para um outro povo que viesse para julgar aquele profeta. Porque não ouviu o que queriam. É assim. Quando você fala para um povo que não é aquilo que ele quer ouvir, ele se volta contra você. Não é diferente do nosso tempo aqui hoje, não. A gente diz, não vai me matar, né, fisicamente. Mas, meu irmão, há uma atmosfera maligna que pode te atacar tão sério que atingir o seu físico. Então, as coisas de Deus é dessa forma. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram ao palácio real, até o templo do Senhor, e se assentaram para julgar. A entrada da porta nova, no templo do Senhor, e os sacerdotes, os profetas, disseram aos líderes de todo o povo: este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra esta cidade. Vocês o ouviram com os seus próprios ouvidos. Aí já existia uma influência. Como Deus falou no início, no versículo 3, talvez alguns te escutem, viu, Jeremias? E tenho certeza que alguns escutaram, mas houve uma influência da parte superior. Olha como é as coisas, né? Porque aqui se fala dos falsos profetas, porque aqueles que estavam ali eram líderes, aqueles que estavam ali eram sacerdotes, havia uma liderança. Mas essa liderança não estava em conexão com Deus, não estava ligado a Deus, não estava. Por isso, eles disseram e se juntaram. E os murmuriam chegou. E queriam influenciar, não, eles influenciaram todo o povo, ao ponto do povo dizer, todos juntos, ele vai morrer. No 12, disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo: o Senhor me enviou para profetizar contra este templo e contra esta cidade. Tudo o que vocês ouviram, agora corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, o seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem bom e certo. Entretanto, estejam certos de que, se me matarem, vocês desta cidade e seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente. Pois, na verdade, o Senhor enviou-me a vocês para anunciar-lhes esta palavra. Olha o posicionamento de um homem de Deus, de um servo de Deus fiel, que tomou em suas mãos e disse: eu posso até morrer, mas eu estou aqui, e ainda assim é por amor a vocês, que o meu Deus me ordenou, e eu o amo e eu sou fiel a Ele, e eu estou e já disse, se vocês não se arrependerem, o que vai acontecer? Podem até me matar. Eu não ligo não. Será que eu e vocês tínhamos essa posição? Porque, como eu disse aqui a vocês do meu testemunho, quando eu cheguei na frente da pessoa, eu só falava dentro de mim: socorre-me, Senhor. Porque essa pessoa poderia me botar para fora, essa pessoa poderia não me ouvir, porque me conhecia, né? E, sabe, quando você conhece uma pessoa, quando você vai entregar algo de Deus, ela já sabe da sua vida, né? Como diz aqui, eles não acreditaram. Essa pessoa também poderia não acreditar. Mas eu digo a vocês, louvado é o nome do Senhor. O Senhor me ajudou. E não precisou ninguém falar nada, não. A pessoa compreendeu o recado de Deus. Olha que coisa linda. Porque aqui também nessa palavra teve gente que foi a favor de Jeremias. E se levantou em favor de Jeremias, como teve muitos que queriam matar Jeremias. Teve um que se levantou, sabe por quê, igreja? Olha, o Espírito Santo de Deus é lindo. Olha, Ele está aqui, Ele está o tempo todo, Ele sabe quem nós somos, Ele está para nos ajudar. E quando vem da parte de Deus é verdadeiro, meu irmão. Nós que somos, né? Eu, no caso, né? Disse: Senhor, não vou aguentar.
Eu tô tremendo. Estou tremendo. Mas Deus, Ele é maravilhoso e Ele coloca pessoas para te defender, para mostrar que eles iam cair no buraco, que eles iam morrer, para lembrar eles que no passado teve outros profetas que profetizaram, e Ele vai dizer o que foi que aconteceu, meu irmão. Porque a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, ela não volta vazia, ela é boa, ela é agradável. É uma palavra de salvação. E Jeremias não estava ali à toa. Nós não estamos à toa aqui no nosso tempo, aqui nesta igreja, neste mundo, nós não estamos à toa. A cada dia, a cada culto, vem palavra, vem promessas de Deus. Vem exortação? Vem, mas é para o nosso bem. Vem palavra de fé, de encorajamento, de arrependimento. Sabe para quê, igreja? Só para Deus nos lembrar uma coisa. Rosângela, eu quero te salvar. Eu quero te levar comigo. Igreja, o alerta de Deus é excelente. Deus nos corrige porque Deus nos ama. Não é à toa, não, que as coisas cheguem em nossas vidas. É para tomarmos posições. É para correr para o Senhor em arrependimento. Porque precisamos de salvação. Amém, igreja? Continuando a palavra do Senhor. No 16 diz assim: então os líderes e todo o povo disseram ao sacerdote, profeta, este homem não deve ser condenado à morte. Ele nos falou em nome do nosso Deus. Lembra que eu falei aqui o cuidado de Deus quando você é obediente? Porque nós sabemos que Deuteronômio, né, fala, né, sobre um homem ou um povo, como nós estamos falando, quando ele obedece e quando eles desobedecem. Então vem um alerta aqui de cuidado no 17, que diz: alguns dos líderes da terra se levantaram e disseram a todos na assembleia do povo. Olha aqui, quando eu falei que quando você está na presença de Deus, com intimidade com Deus, obedecendo, sendo fiel a Deus, há pessoas que você nem vai precisar saber, mas Deus, né, envia pessoas para estar te ajudando. E não foi diferente. No 18 diz assim: Miqueias de Moresete profetizou no dia de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor. Aqui já foi um lembrete para aquele povo. Você se lembra? Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo, um monte coberto de mato. Então, igreja, no 19 continua dizendo a palavra do Senhor: acaso Ezequias, o rei da época, o rei de Judá, alguém do povo de Judá o matou? Então aquele homem começou a dizer: você lembra dessa época aqui, onde era o rei? Aí começou a dizer: vem, se levantou um profeta, esse profeta, Deus enviou. Quem foi esse profeta? Miqueias. Por acaso o rei matou? Não, viu, igreja? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor? Sim, igreja. O rei temeu aquela palavra. E ele buscou o favor de Deus, buscou o arrependimento. E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciaria contra ele. Sim, o nosso Deus livrou aquele povo, igreja. Então vai se levantar um para lembrar que já passou outro profeta, que já passou outra pessoa, para te dizer aquilo que você já sabia. E que o profeta não deveria morrer. Estamos a ponto de fazer uma terrível desgraça contra nós. E é assim a nossa vida. Quando a gente não dá ouvido à palavra de Deus na nossa vida, acontece isso. Não foi de Deus, não foi de Deus, não foi de Deus. Não corre para o arrependimento, não corre para a intimidade com Deus, não ouve Deus falar. E nós estamos vulneráveis
nas garras de Satanás. Infelizmente é assim. A palavra nos diz isso. Outro homem que profetizou em nome do Senhor, sabe quem foi? Ele dizendo lá, foi Urias, filho de Semeias, de Quiriate Jearim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Não é novidade. Quando o rei Jeoaquim, todos os seus homens de guerra e os seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Joaquim mandou ao Egito Elnatã, filho de Aquibô, e com eles alguns homens, os quais trouxeram Urias do Egito e os levaram ao rei Jeoaquim, que o mandou matar a espada. 2 jogaram o corpo dele, depois jogaram o corpo dele numa vala comum. O que é que traz para a nossa vida aqui, né? Como eu falei antes, as nossas escolhas, né? Temos escolha. Ou se arrepender, como fez o povo, lá quando Mequias ele profetizou, ou quando Urias profetizou. Então nós temos a nossa decisão, as nossas escolhas, que a nossa escolha seja de arrependimento, que a gente venha influenciar as outras pessoas em amor, em fé, em arrependimento, nas coisas boas que Deus nos chama. Aí diz a palavra no 24 assim: mas Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Palavra gloriosa do Senhor. Traz para a nossa vida que nós temos em nossas mãos o poder de decidir o que é que vai nos acontecer. Porque não foi diferente lá e não é diferente aqui. Deus vem e se aparece para a minha vida. Rosângela, você está errada. Você precisa disso, disso e disso. Como foi aqui. Corrija. Se corrija para que a minha salvação, a minha bênção chegue até você. Não é pesado, igreja. Nós estamos aqui quinta. O pastor falou que temos estudo bíblico, ensinamento. Não só ouvir, praticar. Temos terça-feira, palavra de vida, que tantos testemunhos já saiu desta igreja. Aceitaram Jesus, se arrependeu do que estava fazendo, saiu da prostituição, saíram das drogas e aceitaram Jesus. Quinta-feira, culto de intercessão. Aí vem um homem, uma mulher de Deus aqui falar aquilo que nós já sabemos, porque Jeremias levou algo para aquele povo que eles já sabiam. E ainda assim, domingo temos culto abençoado da família, onde estamos tendo série sobre a salvação. Então Deus é esse Deus que fez com aquele povo e faz conosco. A todo momento vem um alerta de Deus para a nossa vida. E olha, Deus é tão bom que Deus não espera a gente pecar. Deus não espera acontecer o mal para depois falar, olha, é isso e isso. Não, Ele chama antes, Ele alerta antes as pessoas. Então Deus é Deus de oportunidade. Deus é Deus de fidelidade, Deus é Deus de amor, Deus nos instrui, Deus levanta uma pessoa, Deus vai levantando outro profeta, seja no seu trabalho, seja dentro da igreja, irmãos, Deus vai usar até quem você não conhece para dizer para a minha vida e para a vida de vocês o que nós precisamos para adentrar verdadeiramente ao céu. Então essa palavra aqui muitas vezes é forte, né? É forte mesmo. Mas o que é que Deus quer de nós? Santificação foi a palavra também aqui dessa igreja. Arrependimento está sendo a palavra dessa igreja. Salvação também a palavra dessa igreja, que não é diferente das igrejas que estão aí fora, que prega verdadeiramente Cristo. O que nós temos que entender, igreja, é que nós precisamos todo o tempo, eu preciso me humilhar, eu preciso me arrepender todos os dias. Eu sou pecadora, reconhecer, mas eu reconheço que existe um Deus que é sobre a minha vida. E Ele me ama, e Ele quer a todo momento dizer à minha vida que eu sou dependente dEle e eu preciso obedecê-lo.
Simplesmente aqui é obedecer. Precisamos semear a semente da obediência, do arrependimento, da fé. Precisamos para colher a salvação. Não tem outra escolha para a nossa vida. Lembra quando eu falei aqui do testemunho que foi forte? Um mês e 8 dias, chorando e gemendo por causa de uma palavra. Quando Deus me deu essa palavra, eu estou vivendo essa palavra. Muitos não gostam, mas é o que a palavra diz, é o que Deus nos fala, querendo nos levar para o arrependimento. Eu poderia nem estar aqui hoje, mas eu tenho certeza que Deus ia trazer outro profeta aqui e também ia cair em arrependimento. Santifique-se, salvação, amor, fé. Ia cair, porque é o que Deus nos chama todos os dias. É o que Deus diz para a nossa vida. É esta palavra de Deus. Ele nos encaminha. Muitas vezes achamos que já estamos salvos, que nós somos servos fiéis, que nós estamos. Não estamos, não somos, não temos, se não tivermos esse Deus. É essa presença. Deus nos chama para intimidade, para a gente ouvir a voz dEle, para que Ele conte os segredos deles para a nossa vida. Ele confia em nós. E eu tenho certeza, assim como comigo, em cada um de vocês, Deus deixou uma missão, está aí contigo, na sua mão, no seu coração, e Ele espera que você desempenhe muito bem aquilo que Ele te deu. Aqui estão os pastores, louvado seja Deus. Eles têm essa missão de estar pregando em nossa vida, como disse assim, eu mandei um, depois mandei outro, é assim mesmo. Pastor Reinaldo, pastor Alci, pastor Evandro, pastor Ramon, é assim que Deus faz. Deixa uma missão na mão deles, para nos instruir, nos ensinar, nos falar aquilo que nós sabemos, porque a intimidade que nós temos que ter está aqui, igreja. A palavra viva do nosso Deus. Já pediu alguma coisa a Deus? Já falou com Deus e disse a Deus, Pai, então me dá uma palavra. Porque somos iguais a Tomé muitas vezes, viu, igreja? Queremos ver para crer se é o Senhor mesmo. E quando você vai lá, aí Deus diz assim, assim diz o Senhor. Eu tomo cada choque, porque eu sei que Deus está falando aí comigo mesmo. E é assim que Deus faz em nossas vidas. Muitas vezes é algo que a gente se entristece por algum momento, porque não é aquilo que a gente até quer ouvir. Deus diz sim, Deus diz não, e Deus diz talvez. Deus já me disse quantas vezes, espere, não é o momento. Rosângela, não, porque se eu te der isso, você não vai ser isso. E Ele me disse, Ele me mostrou. Que Deus lindo. Não é verdade? Então, igreja, é isso que nós temos que estar diante de Deus. Com a presença de Deus em nossas vidas. Quer ouvir a voz do Senhor? Intimidade com Ele. Quer ouvir a voz de Deus? Obedeça a sua palavra. Quer saber do segredo de Deus? Temam a Deus, busque a Deus. Porque Ele vai aparecer para vocês. Ele vai falar com vocês. E Deus se apresenta no momento certo. Quando você menos imagina, você já gritou, esperneou, chorou. Aí Deus diz assim, estou ouvindo arrependimento. Eis-me aqui, filha, eis-me aqui, filho. Levanta, porque agora você vai me ouvir. Porque nós corremos para ouvir Deus. Deus não falou comigo e tal. Deus quer falar e muitas vezes nós que estamos dormindo. Então, igreja, a palavra do Senhor é essa, de obediência para a salvação. Deus fala a todo momento, santifique-se, meu povo. Sem santificação, vocês não vão me ver. Sem arrependimento, não chegará no alvo. Não entrará. E quem quer ouvir isso da parte de Deus? Quem quer, igreja? Por isso, nesta manhã, mais uma vez, Ele nos trouxe a este lugar para nos lembrar do grande amor dEle pelas nossas vidas.
ainda que errando, ainda que sendo servo, ainda que um dia, né, ouviu e obedeceu, mas ele diz: eu te amo. Eu te amo e eu quero mudar a sua vida. Essa palavra é palavra de transformação. Eu quero você em uma posição de servo fiel. Sabe por quê? Porque eu te chamei para isso. Eu te escolhi. Eu coloquei, foi na sua mão. Então não adianta você correr. Olha, Rosângela, não adianta não. Em qualquer situação da sua vida, na alegria ou na dor, foi dito aqui nos louvores: glorifiquem a Deus, adorem a Deus, adorem a Deus. Mas nesta manhã, assim como tem um povo de casa, Deus confia em você. Deus colocou na sua mão aquilo que só você pode fazer. E Ele espera o momento correto. Que a dureza do coração não vai mais estar. Nenhum argumento vai ficar de pé. Porque ouvindo a voz do Senhor, diz a palavra: não endureceis o seu coração. E Ele se apresenta. E Ele te levanta pela mão direita e diz: filho fiel, filha minha, eu te chamei com um propósito. E não adianta você correr. Não adianta, porque eu te dou em suas mãos e eu confio em você. Que privilégio, igreja do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. É a ti, pastor Alci, é a ti, Evando, pastor Evando, que eu confiei este povo. É a ti, serva, é a ti, servo, que eu coloquei a palavra no seu coração. E você não temeu, não. Você falou com intrepidez. Sabe por quê? Porque você sabia que vinha de mim, como Jeremias. Ele sabia, irmãos, que vinha de Deus. Por isso ele ficou forte. Ele ficou confiante. Pode até me matar, mas olha, Deus vai cobrar de vocês, porque vai ser sangue de inocente. É assim que Deus faz, amado. É assim que Deus diz assim: eu não estou olhando agora a sua condição, porque aquele povo estava com má conduta. Deus poderia não falar nada e eles morrerem. Mas por amor, igreja, veio o alerta certo, no momento certo, no lugar certo. E aquele povo se arrepende. E ali há salvação. Nós falamos tanto, queremos ver a tua glória, Jesus. Queremos ver a tua glória, Senhor. Povo amado do Senhor Jesus, tem algo que é especial. Eu agradeço a Deus todo momento pela misericórdia dele sobre as nossas vidas, sobre a minha vida. Como eu disse, que eu também sou igual a vocês, pecadora. Como eu disse a Deus no dia 16 de setembro: por que eu, Senhor? E eu não ficava de pé, eu estava caindo aqui. Por que eu, Senhor? Desculpa, igreja, porque é forte. E ele me abriu assim a visão espiritual. E me mostrou: você não vai fazer nada. Você só vai e eu vou ser contigo. Você só vai falar isso. E me disse o que eu ia falar. Me abriu a visão e eu vi um pano retangular, comprido, imenso. E Deus falando: o que é isso, igreja? É amor, porque nós somos pecadores, pastores. Mas Ele escolheu. Se foi Ele que escolheu, como podemos fugir? Não adianta, irmãos. Eu disse a vocês, 1 mês e 8 dias. O pastor aqui é meu esposo, ele sabe, ele pode dizer. Quantas vezes eu dormi lá no quarto de Vinícius. Dizer: por que eu, Senhor?
eu não quero ir porque eu não sei o que pode acontecer. Eu creio que Jeremias também falou com Deus. Mas eu quero ser, irmãos, uma serva fiel como Jeremias. Eu tenho certeza que vocês também, no coração de cada um, quer ser esse servo, essa serva fiel. E o que Deus te mandar você falar, e falar: eis-me aqui, aconteça o que acontecer. Mas, irmão, a palavra diz que se levantarão em seu favor, irmãos. É nessa certeza, igreja, que Deus quer nos colocar simplesmente. Obediência. Temos que obedecer a Deus. Aquele povo, ele tinha opção, ou continuar naquela má conduta, ou se arrepender, onde muitos podem dizer: vergonha nada. Não é vergonha, igreja, quando você diz: eu errei. Nós temos que ter humildade. E essa palavra chegou em minha vida. E essa palavra chegou hoje, em nosso tempo, para nossas vidas, para esta igreja. E que eu e vocês sejamos esse influenciador, não do mal, mas do bem, dizendo a cada pessoa o que Deus te mandar através da palavra. Porque quando Deus te revelar, Ele vai te dar a palavra. A revelação do Senhor está na palavra. Quando a pessoa ouvir, ou um povo, ou uma nação ouvir, saberá que veio da parte de Deus. Não tem outra, ele vai saber que veio de Deus, porque está na palavra. E contra a palavra, meu irmão, tem nada contra essa palavra gloriosa. Que fique de pé. Então vamos fazer, semear para colher a nossa salvação. Igreja, vamos nos levantar, vamos dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu me santifico, eu me arrependo diante de Ti, Jesus. Eu não posso perder a Tua presença como aquele povo, Pai, perdeu a Tua presença. Oh Deus, hoje eu me arrependo, Senhor, de tudo que eu entristeci o Teu coração, com tantas coisas, oh Deus, que o Senhor já estava me alertando, me falando, Pai, que o Senhor enviou, meu Senhor, os profetas, meu Senhor. Mas hoje, Senhor, chegou o dia que eu estou diante de Ti, e eu não consigo nem ficar de pé, da Tua presença gloriosa. Pai, aqui está o Teu povo, Jesus. Que o Senhor receba, Pai, tudo que já foi feito aqui neste lugar, os louvores. Que o Senhor ache graça em nós, Jesus. Que o Senhor nos ajude, Pai, como eu disse, me ajuda, porque sem o Senhor eu não vou. Vai diante do Teu povo, Espírito Santo. Encoraja o Teu povo, Deus, como veio uma palavra hoje forte. Mas o Senhor nos ama. Que cada um, Pai, a sair desta casa, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Deus, para a minha vida me constranja, me mostrando tudo aquilo, Senhor, que eu tenho que fazer ainda, que eu não consigo fazer, para que haja arrependimento, para que haja salvação, meu Deus, e que a gente possa se unir, Pai, para levar a Tua palavra com ousadia no Espírito, com intrepidez, porque é o Senhor que falará através da nossa vida, assim como foi com Jeremias. O Senhor é conosco nesse tempo, ó Deus. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos protege, Senhor. A Tua fidelidade, Deus, me constrange. O Teu amor, Senhor, como foi dito nos louvores aqui, o amor é grande diante de Ti, Senhor, do Teu povo. Que a gente semeie hoje para colher amanhã a semente da obediência, da fé, do arrependimento,
para adquirir a nossa salvação. Precisamos colher. Verdade, Deus. Tem agricultor que 4 anos espera para aquela semente dar fruto. E nós temos a nossa idade, até chegar o dia do Senhor nos chamar para colher a nossa salvação, Jesus. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Pai. No tempo de hoje, os dias são maus. Mas quem tem o Senhor, Pai, na vida, o que temerá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A Ti a honra, a glória, o poder e a majestade. Eu consegui, Jesus. Eu cheguei até aqui. Eu cheguei, Senhor, e o Senhor me ajudou. Ajuda o Teu povo, Deus, a caminhar até a salvação, até o Teu reino, para juntos glorificarmos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo é o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Eu agradeço a minha oportunidade, igreja, de estar diante de Deus e de vocês aqui, de pé, sustentada por aquele que vive e reina na minha vida. Obrigada pela minha oportunidade.